A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, quero estar convidando você a juntos refletirmos na EBD desse primeiro domingo de outubro, de novembro, primeiro domingo de novembro, dia 1º de novembro também. Estamos estudando a lição de número 5 e estaremos discorrendo sobre o assunto o lamento de Jó. Eu sou o pastor Zé Francisco e faço parte do ministério da IEADA, dirigindo a congregação em Carlos Sampaio. E convido você a junto estarmos refletindo sobre esse assunto de tanta significância. O texto áureo encontra-se no livro de Jó, no capítulo 3, versículo 24, que nos diz assim: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. É um momento de sofrimento angustiante. Jó faz lamentos em virtude da situação que estava vivendo, porém Jó não murmurou contra Deus, não blasfemou contra Deus, porque ele tinha um temor e uma perseverança incrível, uma confiança na provisão de Deus. A verdade prática nos diz assim: o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Então, sofrimento, irmãos, não é motivo para que a gente perca a esperança. Até então, a esperança é provada exatamente nisso, no momento difícil. Se as coisas estiverem fluindo tudo normalmente, ou além da expectativa positiva, é muito bom, né? Todo mundo, até mesmo as pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, elas são agradecidas quando as coisas estão fluindo bem. Mas, quando as coisas se apertam na luta, na prova, na dor, nas enfermidades, é que de fato conhece o verdadeiro adorador. A lição de hoje ela tem objetivos. O objetivo específico da lição ela está dividida em 3 tópicos, e cada tópico vai falar de coisas que de fato é uma necessidade que compreendamos, o que o autor dessa lição quer alcançar. O objetivo geral da lição é explicar que Jó era humano e, como tal, ele tinha todo o direito de extravasar seus sentimentos, não sendo recriminado por Deus por isso. Então, como ser humano, Jó ele tinha o total direito de extravasar o seu sentimento, porque o ser humano, de fato, precisa da força superior, da força de Deus, para poder vencer determinadas situações. Então, a gente tem que explicar bem, deixar bem claro isso. E os objetivos específicos aqui, primeiro é esclarecer que a angústia de Jó fez com que ele desejasse a morte como um escape. O segundo objetivo, onde vai falar o segundo tópico, é aclarar, quer dizer, esclarecer o desejo de Jó em ser como abortivo. Aí não enfrentaria o sofrimento que enfrentou, né? E o terceiro tópico, que é o terceiro objetivo, é pontuar que Jó representa os que em situações desesperadoras não veem nenhuma luz no fim do túnel. É uma situação tão agravante, que o sujeito olha para um lado, olha para o outro e não consegue
vê nenhuma saída humanamente falando. Assim sentiu-se Jó. Por isso ele fez lamentos do dia que nasceu, lamento sobre a situação que ele estava vivendo, e não murmurou contra Deus. Vamos à introdução. A introdução nos diz assim: na lição anterior, vimos de perto o drama vivido por Jó. Uma série de calamidades se abateu sobre ele de forma catastrófica. Do estado de riqueza e prosperidade, Jó passou a viver na adversidade. Seus amigos, para consolá-lo, mas ficaram sem palavras ao contemplar seu debilitado estado de saúde. Entretanto, depois de 7 dias, ele rompeu o silêncio com um lamento que veio do fundo da alma. Neste lamento, Jó mirou o dia do seu nascimento e, através de 3 perguntas, desabafou tudo o que sentia naquele momento. Por que nasci? Por que não nasci morto? Por que ainda continuo vivo? Nessa lição, veremos a reação humana diante do sofrimento. Perceberemos que não há qualquer indício de que Satanás tivesse alcançado o êxito diante de Jó. Na perspectiva do patriarca, se Deus era causa da sua vida, deveria também ser a causa da sua morte, pois dele vinha o bem, também dele vir o mal. Então, querido, Satanás, que tinha um objetivo, um propósito de fazer Jó blasfemar contra Deus, ele não obteve sucesso, porque Jó, a momento algum, blasfemou contra Deus, mas o glorificou, porque ele lamentou o estado que estava vivendo, a situação que estava vivendo, que isso é normal de todos os seres humanos, mas ele não reclamou e blasfemou contra Deus. Vamos ao primeiro tópico. O primeiro tópico vai nos dizer assim: primeiro lamento de Jó, por que nasci? Então Jó começa a fazer os lamentos. Agora ele vai dizer assim: por que nasci? Uma interrogação. Por que nasci? A dor de Jó era profunda e somente a poesia podia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Nessa proeza, os 10 primeiros versículos do capítulo 3 são a respeito do primeiro questionamento de Jó. Por que nasci? Esse questionamento sai do íntimo de Jó, assim como ocorre com a alma do salmista, no Salmo 130, versículo 1, da mesma forma, o profeta Jeremias expôs os sentimentos diante dos seus conflitos. Jeremias capítulo 20, versículos 14 a 18, nesse sentido, o patriarca não era sozinho em lamentar diante da dor. Então, a Escritura mostra alguns homens que, de fato, também tinham compromisso com Deus e
viveram uma comunhão com Deus, foram adoradores de Deus e instrumento de Deus para transmitir uma palavra para quem estava ao seu redor, mas em algum momento de crise, de aperto, também fizeram lamentos por causa do sofrimento, da dor. Isso é coisa de seres humanos, e por isso Deus compreendeu isso. Então Jó, ele lamentou o dia que nasceu, porque se ele não tivesse nascido, ele não estaria passando por aquele momento tão conflitante da vida. O segundo subtópico diz: em lugar da memória viesse o esquecimento. Então Jó, ele, ao invés de memorizar o nascimento e a vida que ele havia passado, ele queria ter apagado, de lançado no mar do esquecimento toda aquela história de vida dele. Nesse momento de dor, Jó não amaldiçoou a Deus, como Satanás previa. Em vez disso, amaldiçoou o dia do seu nascimento. No lugar de ser ocasião de grande celebração pelo dia do seu nascimento, do nascimento de criança, Jó amaldiçoou esse dia por ocasião do grande sofrimento e decepção para o homem de Uz. Esse dia teria de ser apagado da memória. Não é assim que muitas vezes nós nos sentimos? Um dia em que tudo foi mal e temos desejo de nunca mais lembrá-lo. Então isso é normal a todo ser humano quando está vivendo um momento conflitante, um momento de sofrimento, angustiante. É um momento de todo ser humano que aquilo ali nunca fosse lembrado, que ele pudesse lembrar só das coisas boas, né? Então isso aconteceu com Jó e foi aceito por Deus por causa da humanidade de Jó. Deus conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas limitações e Ele que nos socorre no momento das aflições. Então Jó lamentou e dentro desse lamento ele queria que fosse apagado da sua memória. Ele não tem memória de todo aquele sofrimento do seu nascimento, e tudo isso por causa do sofrimento amargo que ele estava atravessando. O terceiro questionamento diz que em vez da ordem viesse o caos. Então, irmãos, olha só, vamos ler aqui a questão desse subtópico. Diz assim a palavra: mencionamos o desejo de Jó para que o dia do seu nascimento não tivesse entrado no calendário e que, dessa forma, tanto esse dia como essa noite jamais tivesse existido no lugar da luz de raios por ocasião do nascimento dele, e que revelou todo o seu sofrimento. O patriarca desejou que as trevas dominassem. Por quê? Porque em vez da paz veio a dor, em vez da ordem veio o caos. Desse raciocínio, Jó menciona a imagem do Leviatã, este famoso e assombroso animal marinho simbolizava o caos. O homem de Uz recorre a essa imagem para ilustrar o momento tenebroso que estava vivendo. A lógica é simples. Se Deus não tivesse feito aquele dia, ele não teria sido conhecido e, portanto, não passaria
por tudo isso. Nesse sentido, o Novo Testamento revela como nosso Senhor é misericordioso e nos trata com amor e ternura nos momentos de tribulação e angústia, pois aos pés da cruz é o melhor lugar para derramar nossa alma. Então, o incentivo aqui é que às vezes a gente vive num momento de angústia, um momento de sofrimento, a gente começa a se lastimar até de estar vivo, por causa daquele momento de sofrimento. Mas o que o escritor está mostrando aqui é que a gente, no momento de sofrimento, de angústia, o único lugar de recorrer o apoio do Novo Testamento que o Senhor Jesus nos declarou, embora o Senhor Jesus é rico em misericórdia, amor e bondade, a gente enfrenta as situações também da vida, porque ele disse: no mundo tereis aflições. Mas aonde é que a gente vai se refugiar no momento das aflições, da angústia? Aos pés da cruz. Isso é, em tudo aquilo que Jesus sofreu por nós, a gente vai refletir de que Jesus, que não merecia, ele enfrentou um sofrimento jamais alcançado por alguém, por causa da nossa alma, por causa do amor declarado para conosco. Então, você está em momento de sofrimento, de angústia, em momento de desabor, em momento de grande dor, vai para os pés da cruz. Clame a Jesus por socorro, pode falar com Ele, declarar que você está precisando do teu socorro, você não está suportando mais o seu sofrimento e, por certo, Ele mandará o alívio, pessoal. Vamos para o segundo tópico. O segundo tópico vai nos dizer: segundo lamento de Jó por que não nasci morto? Vamos lá, esse é o segundo lamento. Perdão, queridos. No segundo lamento, vai estar dividido em 3 subtópicos também, que é esse segundo tópico. E o primeiro deles diz assim: descansando em paz. Os intérpretes observam que o discurso de Jó, a partir desse versículo 11, muda de amaldiçoar para declarar. A partir desse versículo, Jó passa a reclamar, ele passa de amaldiçoar para reclamar. Jó passa a reclamar por não ter nascido morto. Para ele, nascer morto teria sido melhor do que existir. Naquelas condições. Era a melhor maneira de não passar por toda aquela tribulação. Essas palavras de Jó revelam uma coisa: ele queria descanso de todo o seu sofrimento, e o que Jó pedia era uma possibilidade real, pois muitos fetos nascem mortos. Para ele, a morte era uma forma de descansar em paz. Isso aí, o sujeito só pede a morte no seu íntimo quando ele está em um momento totalmente angustiante, totalmente lastimável, uma dor incontrolável. Aí o sujeito pede a morte. Mas é bom que entendamos
que com tudo isso Jó lamentava e falava com relação ao seu nascimento, não queria que acontecesse o seu nascimento, porque se não tivesse nascido não teria sofrido, né? Mais uma vez eu repito isso. Então é bom que a gente entenda. Jó não estava murmurando contra Deus, mas estava se lastimando do momento e do que ele estava vivendo. O segundo subtópico fala sobre livre de tribulação. O dilema de Jó aumenta à medida em que o seu sofrimento ganha intensidade. Ele continua com seu argumento da não existência, no versículo 16 a 19. Ele está convencido de que, se não vivesse, se tornaria um ser. Nada disso estaria, se não vivesse, deixa eu repetir aqui. Ele estava convencido de que, se não tivesse se tornado um ser, nada disso teria acontecido. Ele desejava ter sido como um natimorto, um feto que nunca viu a luz. A palavra hebraica nesfrel, usada no versículo 16 como natimorto, possui o sentido de um aborto espontâneo e é traduzido dessa forma em Eclesiastes capítulo 6, versículo 3, em Salmo 58, versículo 8. Aqui, em nenhum momento, Jó fez uma apologia ao aborto, mas usa o sentido metafórico de descanso, de sofrimento, do sofrimento. No uso, ou melhor, no lugar de ter sido abortado, ele nasceu e foi lançado no mundo da tribulação. O raciocínio claro para os que morrem cessam as angústias e tribulações da vida presente. Então, Jó não estava aqui em nenhum momento fazendo apologia ao aborto, incentivando o aborto, mas o que ele estava dizendo é que se ele tivesse sido abortado, se ele não tivesse nascido, automaticamente não passaria por aquele sofrimento. Imagina, é uma questão de a pessoa falar, ilustrando com certos relacionamentos do que estava vivendo, para demonstrar o sofrimento e a angústia que estava vivendo, que cessariam se ele não tivesse nascido. Isso que ele vem trazendo aqui, não, a momento algum, a Escritura dá apoio ao aborto. Irmãos, vamos então ao terceiro subtópico, que diz assim: uma realidade para o cristão. O Novo Testamento nos ensina que, enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos à dor, ao luto, ao sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, temos uma promessa consoladora de Jesus. Então, Jesus diz assim: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo, em Filipenses, diz assim, no capítulo de número 4, versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, a força humana acaba, mas existe um Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, que renova as forças, que
chama a existência o que não existe e dá o suporte àqueles que estão passando pela provação para que possam superar a situação e alcançar o refrigério. Vamos ao terceiro tópico da lição, que nos diz assim: o terceiro lamento de Jó, por que continuo vivo? Esse é o terceiro lamento de Jó. Vale a pena viver? Isso é um questionamento dele, uma interrogação. Terceira sessão do capítulo de número 3, Jó faz uma quarta pergunta. O capítulo 3, versículo 20 do livro de Jó. Por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? As outras perguntas estão em Jó capítulo 3, versículo 1, e o 3:12 e 3:16. A palavra hebraica amel, traduzida aqui como miserável, é usada no sentido de alguém cuja vida é atribulada pela miséria e que, por isso, torna-se incapaz de exercer suas funções. Em outras palavras, Jó, a vida havia se tornado, em outras palavras, para Jó a vida havia se tornado intolerável. Tantas dores, tanto sofrimento, perdeu tudo, estava de fato na miséria. Quer dizer, a miséria aqui é de escassez, viu, irmãos? Às vezes, quando se chama uma pessoa, as pessoas costumam usar um termo grosseiro contra uma pessoa, miserável, mas no sentido de uma ofensa, da maldade que a pessoa comete. Mas aqui no sentido aqui, é o sentido de mostrar o sofrimento, a dor, a crise, a necessidade, a escassez da vida. Então, Jó estava numa situação assim. Então, por isso, ele estava lamentando e dizendo: por que vive miserável? Quer dizer, a pessoa vem só para enfrentar dor, sofrimento, angústia. Ele não estava murmurando contra Deus, mas estava lamentando a situação por causa da dor angustiante que estava vivendo. O segundo subtópico fala sobre sem o favor de Deus. Sem o favor de Deus? É uma pergunta. Jó novamente volta a indagar: por que se dá a luz a um homem cujo caminho é oculto e a quem Deus encobriu? O versículo 33. A pergunta busca o significado do sentido de todo aquele processo. Ela busca compreender o porquê Deus o porquê de Deus permitir o sofrimento. Aqui há um paralelo com Provérbios capítulo 4, versículo 18, onde é dito: o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Na literatura sapiencial, a palavra hebraica traduzida como caminho é derek, que se refere ao caminho da sabedoria de Deus, que traduz a vida, que conduz a vida. Para o patriarca, esse fato havia
se tornado um paradoxo, pois ele não sabia por que Deus escolheu para ele o caminho do sofrimento. Então, irmãos, de fato, existem situações na vida que você tem Deus, tem a promessa de viver uma vida de vitória, uma vida de bênção, uma vida cercada de prosperidade. Essa é a promessa que Deus dá. Então, aqui, na sabedoria de Salomão, ele vai mostrando que, de fato, o homem cercado da bênção de Deus, a tendência dele é prosperar, crescer. Mas Jó foi muito feliz quando ele respondeu para a esposa que ele se receberia o bem de Deus e não passaria pelo mal. Então, parece assim um paradoxo ele mostrar que os justos prosperam, os justos avançam, os justos têm iluminação no caminho. A vida do justo é como a luz da aurora, quanto mais vai passando, ela vai clareando, até chegar ao brilho do sol, a claridade perfeita. E Jó, um homem justo, temente a Deus, o próprio Deus deu testemunho dele, e vivendo uma vida totalmente de negatividade, de escuridade. Então, é um paradoxo na vida, mas ele, contudo, ele não estava abandonado por Deus, estava sendo provado. Pode ser que você que está nos acompanhando aí nessa aula, você vive num momento muito difícil da sua vida, não perca a esperança, confie em Deus, por maior que seja o sofrimento, Ele poderá te trazer a vitória, Ele poderá te dar a bênção que você está esperando, tirar você do sofrimento e mudar a sua história, porque Ele é soberano. Então, Jó passou por aquele momento e a pergunta foi feita: sem o favor de Deus? Não estava sem o favor de Deus, estava sendo provado por Deus. Entende? Uma coisa é você estar sendo provado por Deus. Você passa por um momento difícil porque Deus está te provando. E outra coisa é sofrer por justiça de Deus, você sofrer por causa do pecado. Vamos ao terceiro subtópico, fala assim, do terceiro tópico, fala assim: um caminho de sabedoria e maturidade. Muitas vezes sentimos-nos iguais a Jó, desorientados, passando por uma vida dolorosa de sofrimento, e como ele, não imaginamos nem compreendemos que Deus está agindo. É preciso, porém, olhar para o alto onde Cristo vive, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, né, irmão? Nele podemos manter o equilíbrio e a confiança durante a tormenta, e assim trilhar um caminho de sabedoria e maturidade. Então, irmãos, tenham cuidado quando a gente está passando por lutas, por provas, tenham cuidado com o que a gente vai falar e entender que Deus não nos abandonou. Vamos pedir graça, pedir força, que se a nossa força acabarem, aí entra o agir de Deus. Então vamos continuar clamando, suplicando a misericórdia de Deus. Vamos fazer um fechamento aqui, a conclusão diz assim: nessa lição vimos que o dilema de Jó, desconhecendo a razão das adversidades que se abateram sobre ele, o patriarca não negou a Deus e nem amaldiçoou. Todavia, ele expôs toda a sua humanidade, de forma que o leitor que apenas o contempla, sem contudo participar do seu drama, tem dificuldade de entender o seu lamento, principalmente
quando ele se dirige a Deus. E é o lamento de um corpo ferido, de uma alma que, mesmo amando a Deus, se derrama na angústia. Então, irmãos, se a gente não tiver, não acompanhar direitinho a história de Jó, se a gente ler alguns textos e dar uma paradinha, vai entender que Jó foi abandonado, vai entender até que Jó, naquele lamento ali, ele estava reclamando de Deus, estava murmurando, mas não. Se você ler a história com toda atenção, o Espírito Santo vai te fazer entender que Jó não estava reclamando e murmurando contra Deus. Jó estava, de fato, em dor, em agonia. Ele fez alguns questionamentos que o próprio Deus não reprovou, que é um direito de todo homem que, quando está vivendo um momento de dificuldade, de aperto, que o Espírito Santo aplica nos nossos corações o desejo de fato, enfrentarmos toda e qualquer circunstância que a vida proporcionar, sempre glorificando a Deus. Que não neguemos a nossa fé por causa do sofrimento, por causa das dores, das angústias que o mundo nos traz. Então, que Deus nos abençoe e que você possa ter tirado um momento de reflexão e, de fato, que essa aula possa estar te ajudando. Eu sou o pastor Zé Francisco, mais uma vez me apresento, faço parte do Ministério da IADA, o pastor presidente é o pastor José Augusto Nunes, dirijo a congregação ali em Carlos Sampaio, uma pequena congregação em extensão estrutural com relação ao prédio, né? Mas uma grande congregação com relação a um povo que ama e que busca a presença de Deus e que quer, de fato, alcançar maturidade espiritual. Deus nos abençoe, receba essa palavra no seu coração e seja abençoado para a glória de Deus.